Fala pessoal, e aí, meu amigo patriota, tudo bem? Como é que tá? Eu sou Clay Ferreira, queria falar com você um pouquinho sobre essas mudanças que tiveram no governo Bolsonaro essa semana, troca de 6 ministros, mas especialmente o ministro Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores do Brasil. Vimos aí na imprensa falando que o ministro não estava auxiliando na importação de vacinas, na importação de insumos de vacinas. É o que a imprensa está pregando, está tentando passar para nós que o ministro não estava se esforçando suficientemente para vacinas, mas sabemos que isso é uma falácia, isso é uma mentira da imprensa, isso é uma manipulação. Até o momento nós recebemos 30 milhões de doses. Já disponibilizamos, aos estados para aplicação 30 milhões de doses, dos quais mais ou menos 14 milhões já aplicadas, faltando 15, 16 para serem aplicadas. Nenhuma questão política está impedindo nenhum tipo de importação, seja de vacinas, seja de insumos. O Brasil não está tendo problema com importação nem de insumos e nem de vacina. Em relação à China, é importante mencionar que o Brasil é, segundo as próprias estatísticas chinesas, o terceiro país que mais recebeu vacinas e insumos de vacinas fabricados na China. Nós temos um portfólio muito diversificado de vacinas contratadas e de outras possibilidades. Esse portfólio se ampliou agora com a contratação da Pfizer e da Janssen em quantidades muito significativas. Então isso é uma mentira, porque os números estão aí expostos, qualquer um pode pesquisar isso na internet, que o Brasil está na frente de muitos países. O relacionamento com a Índia, que é outro grande fabricante de vacinas, não precisa nem comentar, né? O presidente Jair Bolsonaro foi convidado como único representante mundial para estar naquele país durante o aniversário da Índia, e o excelente relacionamento que o Brasil tem, inclusive recebendo muito material. Índia, nós inclusive conseguimos ser o primeiro país a receber vacinas exportadas pela Índia. Com a China, como disse, somos um dos maiores destinos de vacinas exportadas pela China. Estados Unidos, estamos tratando diretamente com eles assim que surgiu o estoque exportável e em quantidade apreciável. Com o Reino Unido, facilitou muito, a nossa relação com o Reino Unido facilitou muito o contrato com a AstraZeneca Oxford. De modo que temos então esse elemento também da qualidade das nossas relações, bastante diferente de algumas narrativas que surgem. E também sabemos, do contrato que o governo assinou entre maio e agosto do ano de 2020, o governo assinou um contrato e que a Fiocruz ficou responsável de receber esse material técnico aí, científico, e desenvolver a vacina no Brasil, as doses, ou seja, o IFA, a Fiocruz está cuidando disso e já está entregando aí aproximadamente 1 milhão de vacinas por dia ao Ministério da Saúde. Então nós sabemos que, é claro, é nítido que o ministro Ernesto Araújo não caiu ou não saiu por motivo de vacina. O que está acontecendo é uma pressão do embaixador Wang Min, o embaixador chinês no Brasil. Ele já exerceu esse tipo de pressão em outros países da América Latina. Ele já está aqui na América Latina há aproximadamente uns 10 anos e a missão dele é abrir portas, abrir os caminhos para a Huawei, o 5G da Huawei. Sabemos que a Europa, nesse exato momento, semana passada, e os Estados Unidos, a Europa, a própria Inglaterra, o Reino Unido, que não faz mais parte da União Europeia, a Austrália, a Índia e outros países estão sancionando a China, estão cortando alguns tipos de relacionamentos com a China, estão bloqueando contas de chineses do Partido Comunista Chinês, o PCC, estão bloqueando essas contas,
Temos várias evidências aí, e a China, em contrapartida, também está nessa guerra de bloquear contas de europeus e americanos lá, empresas e bancos chineses. E estamos vendo uma guerra, verdadeira guerra, entre o mundo e a China. Depois que a China libertou esse Covid-19 e tem contaminado boa parte do mundo, mudanças na área industrial e de estratégia dos países estão acontecendo. Muitos países perceberam que manter a sua produção de produtos químicos, produção de farmacêuticos, produção até de chips e de outros equipamentos, inclusive carros na China, não é legal, não é interessante. Ainda mais que nesse momento a China está, segundo o repórter da reportagens europeias, está acontecendo um genocídio na China nesse momento, dos uigures estão sendo todos eliminados, e também uma eliminação religiosa. As pessoas que seguem a sua religião, principalmente a principal religião da China hoje é o Falun Gong, e as pessoas que seguem essa religião, que é uma religião baseada na meditação e no amor, muito parecida aí com o budismo, estão sendo perseguidos, estão sendo enviados para campos de concentração e está sendo escravizado grande parte dessas pessoas. Um grupo muito grande de cidadãos uigures estão sendo tanto vitimizados, assassinados, também enviados para centros de detenção e centros de confinamento e trabalho forçado. E é só por isso, que os países europeus e os Estados Unidos e outros países do mundo, inclusive o Japão e a Indonésia, estão criando sanções para a China. Nesse momento estamos sofrendo um ataque como nação. O Brasil está sofrendo um ataque, o próprio governo está sofrendo um ataque. A China conseguiu cooptar, conseguiu angariar alguns empresários no Brasil, conseguiu cooptar o presidente agora da Câmara dos Deputados, o senhor Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vimos aí essa semana uma cena ridícula da senadora Cátia Abreu, que foi candidata a vice na chapa do Ciro em 2018, criando o maior estardalhaço, falando que era por vacina, mas o ministro ele veio a público revelar que estava sendo pressionado por causa do 5G da Huawei. E isso é inadmissível. Não podemos deixar que uma potência externa exerça esse tipo de atitude em nosso país. Nós brasileiros não podemos cruzar os braços. Os nossos representantes na Câmara e no Senado e no governo não podem aceitar esse tipo de pressão. Inclusive, está mais do que na hora do Brasil também aplicar algumas sanções a esses representantes da China, que já chamou nosso presidente e sua família de assassinos, já ofendeu a democracia brasileira, já tentou calar parlamentares brasileiros. Já sabemos também que a diplomacia chinesa está criando atrito no mundo todo, inclusive em reuniões da ONU, e é inadmissível esse tipo de comportamento. E o Brasil não pode apoiar isso, e esses parlamentares, esses governantes, principalmente lá o Xing Ling, lá de São Paulo, e outros que estão abrindo as portas do Brasil e da nação e das nossas liberdades para a China. Mas nós não podemos aceitar isso, temos que lutar contra isso e fortalecer aqueles que combatem essa dominação da China. A filha do Antony Garotinho, a Clarice Garotinho, ela já criou um projeto de lei para trazer a cultura da China para o Brasil e ter um dia de comemorar a cultura da China no Brasil. Em pouco tempo vamos virar uma colônia da China, vamos ser colônias chinesas, vamos exportar só commodities, né? Já sabemos que o Brasil não pode construir fábricas de beneficiamento da soja e beneficiamento de outros produtos agrícolas e produtos de commodity. O Brasil não pode construir essas fábricas aqui porque a China sanciona as empresas que constroem essas fábricas. A China ameaçou a nação brasileira de deixar de importar essas commodities caso o Brasil resolva construir empresas ou organizações, fábricas, indústrias que beneficiem essas commodities no Brasil e cheguem aos países importadores com maior valor agregado. Mas nós não conseguimos fazer isso.
devido a essa intervenção internacional e que alguns parlamentares estão aceitando. Hoje, saiu a notícia de que o sindicato de trabalhadores da China, ou seja, ligado ao Partido Comunista Chinês, ligado ao governo chinês, ele fez um aporte de 1,7 milhões, ou seja, 300 mil dólares aos sindicatos no Brasil. Há uma coligação de sindicatos no Brasil que abrange a Yakult, a Força e outros sindicatos. Sabemos que eles estão sendo agora financiados pela China, ou seja, isso coloca em risco a nossa democracia. Tudo em busca de uma revolução fictícia, porque eles não querem nenhuma revolução. Eles não são socialistas, eles não são comunistas, eles não são nada, eles são apenas aproveitadores. Se você olhar as teorias comunistas, socialistas, elas até fazem algum sentido, mas quando elas são aplicadas, a única coisa que elas causam é morte e pobreza. Basta você olhar para os países que aplicaram. Não adianta, ninguém vai aplicar aqui diferente. Já aplicou isso em muitos lugares e nunca deu certo. Você acha que vai dar certo no Brasil? Você não pode ficar sendo enganado desse jeito. Tá bom? Um abraço, fique com Deus.